Olá, boa tarde, bom dia, desculpe. Bom dia, um pouquinho atrasados, mas estamos dando início ao Elas no Processo, Elas Convidam. Estamos esperando só a entrada da doutora Ana Marcato, que vai falar com a gente hoje. Nós vamos hoje falar um pouco sobre alguns aspectos de contato, alguns aspectos que sejam comuns ou até diversos entre a arbitragem e a mediação. Mas o bate-papo que nós vamos ter. Só esperando um pouquinho, vocês vão chegando, desculpem, de novo, desculpem o atraso, mas acontece que eu me enrolei um pouquinho. Me enrolei um pouquinho na entrada, mas eu agradeço a Bruna Braga Silveira, que me deu uma ajuda no momento de desespero para entrar. Só esperando a doutora Ana Marcato. E aí nós vamos começar o nosso bate-papo. Agradeço a todos por estarem aqui. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Ah, a Ana Marcato chegou. Bom Olá, dia, Ana. Depois da dor de cabeça, desespero a conseguir. muito bom, obrigada, querida. Eu que agradeço. Nós vamos bater o nosso bate-papo aqui sobre mediação e arbitragem. Um bate-papo rápido. Só alguns pontos que nós dois escolhemos, para não ficar uma coisa muito maçante, né? Alguns pontos divertidos, talvez. Exato. Então, apresento então a doutora Ana Marcato, que é sócia da Marcatos Advogados. Obrigada, querida. A gente vai falar, né, nós duas, professora Márcia Souza, professora da UFRJ, e a gente escolheu aqui alguns temas em que a gente encontra pertinência entre os mundos da arbitragem e da mediação, né? A gente vai falar da imparcialidade do árbitro, da confidencialidade, a gente vai falar da questão da remuneração, a professora Márcia vai falar nesses pontos sobre o viés da mediação, e eu vou falar desses mesmos pontos sobre o viés da arbitragem, para a gente aí fazer uma interface e uma comparação, ver o que eventualmente a gente encontra de diferente ou de parecido e trazer aí alguns pontos que a gente possa debater. Então, obrigada. Eu agradeço. Estamos aqui juntas, no Elas no Processo, que é exatamente um projeto para divulgar o trabalho das mulheres. Nós que somos maioria na academia, somos maioria no judiciário, somos maioria na advocacia, mas não temos, às vezes, possibilidade de aparecer. Então, não só professores, juízes, advogadas, estudantes de processo como um todo estão nesse projeto e estamos aqui muito felizes de participar e bater esse papo com vocês. Então, Sim. como a Ana falou, a gente vai trazer alguns pontos de contato, trazer algumas pequenas considerações, considerando que algumas coisas vocês já conhecem, mas só vou citar esses pontos de contato em relação à arbitragem e à mediação. Então, sem mais delongas,
começar a falar da questão da imparcialidade do mediador. Imparcialidade, que é um ponto interessante, muito importante. A gente sempre entende a imparcialidade do juiz, o juiz tem que ser distante da causa, sem nenhum tipo de interesse. Código de Processo Civil e outras normas também falam disso, principalmente para manter o princípio do juiz natural. Então, como julgador, o juiz tem que ser imparcial, ele tem que ser distante. A lei de mediação e o Código de Processo também levam esse princípio para a mediação. O mediador também tem que ser alguém distante da causa, distante das pessoas que estão ali participando da mediação, os mediandos, e não deve, de maneira nenhuma, demonstrar algum tipo de interesse, de preferência com relação à questão ou às pessoas que estão mediando. Então, é muito interessante esse tipo de posição, mas eu também gostaria até de colocar aqui um ponto que eu sempre tranquilamente entendi a imparcialidade, a necessidade da imparcialidade, até mais no mediador do que no conciliador. As questões que são levadas à mediação são muito mais complexas, o ânimo dos medianos tem que ser mais abrandado, o ânimo belicoso, melhor dizendo, dos medianos tem que ser mais abrandado, talvez, do que dos conciliandos, já que a conciliação geralmente trata de questões pontuais, questões jurídicas, um conflito entre pessoas que talvez nunca mais vão se ver na vida, ou até que vão se continuar a ver, mas as relações talvez não sejam tão intensas como as relações que geralmente levam a um conflito para ser resolvido, para ser melhor administrado na mediação. Então, eu sempre vi essa imparcialidade do mediador como algo tranquilo, necessário. Ele não pode ser alguém que esteja realmente, que tem alguma ligação. Mas aí, Ana, no começo do ano, eu participei de uma banca de doutorado na Estácio, agora eu nem lembro, faz tanto tempo, e o tema era exatamente discutindo essa imparcialidade do mediador. A dúvida era, por que o árbitro não precisa ser imparcial? É possível as partes escolherem um árbitro parcial, vai da vontade delas, e por que isso também não pode ser levado à mediação? Considerando-se que juiz e árbitro julgam, o juiz tem que ser imparcial, o árbitro deveria ser, mas há uma possibilidade de não ser, mas o mediador não julga. O mediador apenas facilita, apenas tenta restabelecer, ajudar as pessoas, os medianos, a restabelecer o diálogo. Se ele não tem o poder de decisão, por que ele precisaria ser imparcial? E aí eu jogo essa questão para você, falando sobre o árbitro imparcial ou parcial. Sim. E aí a gente segue daí. Obrigada, querida. Na verdade, a premissa que foi colocada nessa banca é uma premissa parcialmente equivocada, né? Porque o árbitro é sim de escolha das partes, né? E o artigo 13 da Lei de Arbitragem diz que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz que seja de confiança da parte. Então, existe aqui uma diferença entre escolha baseada na confiança e imparcialidade. Muito embora as partes possam e devam, sim, escolher o árbitro que elas entendem que é o melhor para a resolução dos seus conflitos, melhor em que sentido? No sentido de capacidade técnica e de ligação com a temática realizada naquele procedimento, né? Então, obviamente, que se eu puder escolher um árbitro que é afeito às questões que vão ser discutidas naquela arbitragem, assim eu farei. Eu farei uma pesquisa, um estudo para que essa pertinência temática seja a mais apurada possível, né? Para que o árbitro seja, então, uma pessoa com característica técnica mais próxima do que aquilo que eu desejo que a arbitragem reflita. Mas isso é absolutamente diferente de dizer que o árbitro não precisa ser imparcial. O árbitro precisa sim ser imparcial por imposição absoluta da lei de arbitragem, né, que diz lá no parágrafo 6º do artigo 13 também, que a função dele vai ser exercida com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Então, ele precisa sim ser
árbitro imparcial. Então, é diferente dizer que ele é escolhido pela parte e ele é o árbitro que defende a tese da parte. São coisas absolutamente diferentes. Muito embora ele seja de escolha da parte, porque é uma pessoa de confiança da parte no sentido de capacidade técnica, não no sentido de que esse árbitro vai representar uma defesa no procedimento arbitral do que esteja sendo defendido pela parte que ele representa. Né? O artigo 14 da lei, inclusive, diz que estão impedidos, nesse sentido, os árbitros, então, que tenham com a parte ou com o litígio alguma das relações que caracterizam as regras de impedimento e suspeição do CPC. Né? A lei de arbitragem reformada em 2015 trouxe esse paralelo com as razões de impedimento e suspeição do CPC nos seus artigos 144 e 145. Vou dar aqui rápidos exemplos, porque o rol ele é bastante extenso desses artigos, né? Mas, por exemplo, o juiz está impedido quando estiver postulando como advogado seu cônjuge. O árbitro também estará impedido. Ele não vai poder arbitrar um conflito em que o advogado da parte é o seu cônjuge. Não vai poder arbitrar um conflito quando seu cônjuge for parte na arbitragem, no procedimento. Ou quando, por exemplo, ele for professor estatutário de uma instituição de ensino e essa instituição de ensino seja parte da arbitragem. Esses são exemplos em que o juiz está impedido de atuar e o árbitro, por uma questão de paralelo, também está impedido. Né? Suspeição. Se ele for inimigo ou amigo íntimo da parte, o árbitro também não vai poder atuar. Né? Se a parte é sua credora. E aqui, Márcia, é bom a gente fazer só uma diferenciação final, que é a seguinte. Isso, quando a gente está falando no judiciário estatal ou na mediação, você tem uma forma de contornar, né? Como é que a gente entende se o árbitro pode ser ou não imparcial, né? E se ele tem algum problema de suspeição? Toda vez que o árbitro de confiança da parte é indicado, ele responde a um questionário de imparcialidade e independência, onde ele diz não só se ele tem tempo para analisar aquela demanda, como se ele se sente, de alguma maneira, livre para julgar ou se ele teria algum fator de impedimento ou suspeição. E ao responder esse questionário, ele vai falar se ele tem alguma relação com a parte ou alguma relação com a causa que justifique qualquer coisa de imparcialidade ou independência. E ao responder esse questionário, as partes podem, havendo dúvidas, questioná-lo para ele responder e esclarecer as dúvidas ou inclusive impugnar, se elas acharem que há alguma questão relevante ali, e essa impugnação vai ser levada em cada Câmara, se a gente estiver falando de uma arbitragem institucional, cada Câmara vai ser processada de uma determinada maneira. E aqui eu quero trazer só um último ponto sobre essa questão, que eu acho bastante importante para quem estiver nos ouvindo. Como é que funciona a decisão sobre essa eventual impugnação, né? O comitê que decide, e aí cada Câmara tem uma particularidade específica com relação a isso, vai sempre ter que se voltar os olhos para os requisitos do 144 e 145, né, do CPC, porque a lei os equiparou, para o código de ética de cada instituição, e muitas vezes eles utilizam as IBA Guidelines, que é uma soft law do International Bar Association, que tem lá uma lista com cores vermelha, laranja e verde, que denotam as questões em que eventualmente o árbitro possa estar impedido ou não. Se for vermelho, é aquela em que você tem dúvida com relação à independência, e aí você tem uma bipartição de questões que, esclarecidas, mesmo assim, sempre terão que gerar um impedimento, como, por exemplo, se o árbitro é membro do board da empresa que está na arbitragem. Questões que, divulgadas, as partes poderiam abrir mão se o árbitro teve uma participação anterior na disputa, por exemplo. A lista laranja, que é aquela que, em tese, você não precisaria fazer o disclosure, não precisaria divulgar, mas, no caso concreto, é bom que você avalie a necessidade. Relação próxima entre o árbitro e o advogado, por exemplo, dependendo da proximidade, o árbitro é padrinho do filho do advogado. Isso tem que ser revelado e muito possivelmente vai representar uma causa de impedimento, né? E por fim, para eu devolver a palavra a você, a lista verde, que é a lista que a IBA entende, olha, esses casos nem precisariam ser revelados, porque não há qualquer aqui risco de impedimento de imparcialidade ou de suspeição. Exemplo, o advogado que foi árbitro com o árbitro desse conflito num outro conflito.
né? No mercado brasileiro isso acontece muito, a gente tem um mercado ainda muito pequeno, então você tem, né? Um árbitro hoje atua como árbitro e no próximo ele pode ser o advogado em que você é o árbitro, né? Então isso para a IBA nem seria necessário revelar. Mas só para fechar, então, a premissa é: o árbitro é sim de confiança da parte de escolha, mas isso não significa que ele não deva ser independente, ao contrário, a lei o obriga sim dessa independência e imparcialidade, assim como faz com o mediador e com o juiz. E nessa questão com relação à imparcialidade do árbitro, do mediador, no caso falando do mediador, me espanta também a questão da mediação com a Fazenda Pública, quando são criadas câmaras públicas do próprio ente mediando. É complicado. Já ouvi colegas dizendo, não tem problema, mas não sei como. Na arbitragem tem uma regra que diz que o árbitro não só tem que ser independente e imparcial, como ele tem que parecer independente e imparcial, né? E isso, nesse exemplo que você deu, é complicado, né? Porque, muito embora o julgador dessa Câmara específica do poder público, o mediador, possa ser, de fato, independente e imparcial, a aparência fica uma aparência realmente complicada, né? Não, e é muito difícil, porque geralmente ele é um servidor público integrante daquele órgão. Então, mesmo que a pessoa queira ser independente, imparcial, administrativamente ela é integrante do órgão mediano. Então, fica muito difícil. Pode até acabar criando um conflito interno que vai contra toda a ideia da imparcialidade. Pelo menos suspeito por foro íntimo que poderia ser. Sim. É um ponto muito difícil, mas colegas nossos que são da administração pública dizem que não há problema nenhum. Caso de finalizar, talvez. Um debate a se ver, né? Um debate a se ver. Eu fui uma vez num evento Café com Mediação para falar justamente disso, da mediação com o poder público, e eu levantei essa questão diante de uma plateia de pessoas da AGU e do poder público. Não foi muito bem recebida a minha crítica, mas é uma questão para a gente pensar realmente, né? Porque a gente quer que essas câmaras, eventualmente setoriais, elas tenham a validade e a ideia de que o procedimento seja tão bom quanto em qualquer outro lugar, e que a visão da pessoa que está olhando de fora também garanta isso, né? Então, é realmente bastante complicado, é uma temática a se discutir. Eu acho que não está definido nem por um lado nem por outro, né? Exatamente. É muito bom ver o poder público, tanto na arbitragem quanto na mediação, se abrindo para esses meios não estatais de solução de conflito, ou mesmo que seja mediação dentro do processo judicial, mas é muito bom, porque há uma resistência entre os entes públicos de fazer qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de autocomposição, e mesmo até a arbitragem que não é autocompositiva, ainda talvez esteja mais forte do que a mediação, mas vamos. E ligado a esse tema, Márcia, acho que que a gente pode prosseguir é da confidencialidade, né? Que também tem bastante relação e envolvimento aí com essas questões também do poder público. E queria ouvir de você um pouquinho disso, da confidencialidade na mediação. Como é que você tem visto? Pois é, a confidencialidade, aí sim, é um tema que eu não tenho dúvida da extrema importância na mediação. Não há como os mediandos se abrirem para esse meio de consensual de solução de conflitos sem que tenham medo, sem que superem o medo de ter as suas falas expostas. E, principalmente quando a mediação judicial. É preciso, na mediação, nas sessões de mediação, coração aberto. Falar até daquilo que não poderia falar em momento algum, para poder se achar o âmago, se encontrar o âmago do problema. É muito importante na mediação que esse mediador demonstre que a questão, os fatos, as falas não vão sair dali, não vão ser divulgadas. Ele precisa não só falar, que ele não vai falar, mas ele precisa demonstrar. E esse é algo muito sério, porque realmente, principalmente mediação de família, mediação em questões de família, em que questões muito íntimas acontecem, até às vezes detalhes que não são nem... são detalhes...
demonstração de uma pequena mesquinhez, de uma pequena... aquelas coisas que a gente conhece que em família se faz, e revelar isso como um dos motivadores ou um dos fatores que podem ter levado ao conflito. E saber que isso, depois de falado, vai ser, entre aspas, esquecido, é muito importante. Então, também esse trabalho do mediador, dele ter essa capacidade de lembrar disso para ajudar o mediando, mas esquecer a ponto de não utilizar isso para eventual prejuízo, não digo prejuízo, mas simplesmente contar, sem querer escapar um comentário, é algo que eu acho muito importante. Na mediação, é extremamente importante. E até por isso, né, Márcia, que a gente diz que não pode ser o condutor da sessão de mediação o juiz, né? Porque como é que eu vou preservar a confidencialidade se o juiz está ali ouvindo as propostas das partes? Ele não vai conseguir compartimentalizar na cabeça dele depois o que ele ouviu na sessão e o que ele não poderia utilizar no julgamento daquela ação, né? Não, e é nesse ponto que eu acho que também o mediador tem que ter uma formação muito boa, porque é muito complicado, mesmo que você tenha a boa vontade de não levar os seus preconceitos, os seus prejuízos, aí entra também, como a gente falou, da questão da imparcialidade, seus preconceitos, prejuízos para a mediação, mesmo que você tenha essa boa vontade, se você não tem toda uma preparação e todo dia você se autoeducar, se reeducar para ouvir e esquecer. Exatamente. Mas, eu digo, principalmente com relação à mediação, que muitas das vezes há necessidade de diversas sessões, geralmente não se trabalha só um mediador, há um co-mediador, há auxiliares. Essas pessoas todas têm que, como eu disse, esquecer, entre aspas, esquecer quando sai da sala de mediação e voltar a lembrar na próxima sessão, mas com aquele intuito de auxílio, não de recriminar ou de punir. É um trabalho muito interessante e muito importante para o bom resultado da mediação, para a confiança dos medianos. Inclusive, Márcia, queria te colocar um ponto aqui. Isso se espraia também para eventual proibição de que ele, por exemplo, deponha num processo, seja testemunha, etc., para falar o que ele ouviu na sessão, não? Tem que esquecer. É proibido. Aquelas situações de sigilo, de depoimento, das poucas situações. Não me parece que esteja previsto ainda no Código de Processo, como testemunha, especificamente, aquelas situações em que há um sigilo profissional. Posso não, aliás, devo não depor. Exatamente. Por ter sido mediador. É proibido, eu esqueço. Tem que esquecer. Você sabe que eu recebi no escritório uma vez uma consulta em que estava se discutindo uma questão de uma sociedade de advogados em mediação e houve um acordo para fixação de quanto a sociedade ia pagar para o sócio retirante, etc. E depois houve um problema com relação à interpretação desse acordo que gerou uma arbitragem. Mas você acredita que a parte chamou o mediador para ser testemunha na arbitragem e dizer, olha, realmente o que foi combinado, e o mediador não foi até lá, mas ele deu um depoimento escrito, falando, não, eu me recordo que o que foi combinado na audiência era que o sócio retirante ia receber X mil reais. Está errada a sociedade. Olha o que absurdo. Isso. Né? Então, o cuidado e a preparação, né, que tem que haver para a gente evitar qualquer tipo de situação nesse sentido, né? Pois é, porque se na arbitragem já são questões que muitas das vezes envolvem segredos comerciais e tudo mais, ou não, mas quando a gente fala de mediação, que em regra são questões muito pessoais, são pessoas que vão... E aí a gente trabalha com o que está na lei, a escolha da lei do que é mediação, segundo a lei brasileira. Outras leis, outras normas, outros ordenamentos escolhem de outra maneira, mas qual foi a preferência do legislador brasileiro? Mediação sendo utilizada preferencialmente para situações em que há uma relação entre as partes, entre os mediandos. Então, se há essa relação, se há se vai se manter esse vínculo social e tudo mais, seria extremamente constrangedor que aqueles pequenos segredos sejam divulgados. Às vezes nem
mundo sabe o que aconteceu. Primeira vez que está Exatamente. ouvindo, vamos resolver isso aqui para que a gente continue convivendo em família, em vizinhança, em sociedade que seja, ou até Exatamente. empresarial. É impossível o mediador se permitir. Eu já acho isso, isso complicado. Nós, como advogados, já não podemos fazer, porque se Exato. na qualidade de mediador pode fazer. É. Não, não. E você sabe que, partindo para a arbitragem, a gente tem uma diferenciação da mediação, que é a seguinte: na mediação, a previsão de confidencialidade está na lei, né? É obrigatório o Sim. segmento pelo mediador, pelos mediandos, pelos participantes todos. Na arbitragem, não. Muito embora se tenha essa ideia real de que um dos chamarizes da arbitragem é justamente a possibilidade de confidencialidade, né? O fato é que a previsão de obrigatoriedade da confidencialidade não existe na lei de arbitragem. Ela não está lá. Ela decorre de uma escolha das partes. Né? As partes podem escolher, eventualmente, incluir direto na sua cláusula arbitral que o procedimento vai ser confidencial, o que não costuma ser praxe, porque numa arbitragem, por exemplo, institucional, isso já consta do regulamento de 100% das instituições, né? Mas imaginando que seja uma arbitragem ad hoc, sem instituição, a parte pode escolher na cláusula, pode escolher depois quando ela inclui o seu termo de arbitragem, que é aquele primeiro documento mais parrudo que eles desenvolvem no começo da arbitragem, com causa de pedir, pedido, ordem de produção de provas, calendário processual e, inclusive, a possibilidade de você escolher aí a confidencialidade, caso isso já não esteja previsto no regulamento da sua Câmara, se a gente estiver falando de uma arbitragem institucional, né? E é interessante ver que até a reforma da lei de arbitragem e o novo CPC, isso não estava previsto mesmo, nem na lei e nem no CPC, e na lei continua não estando, mas com o CPC reformado, a gente viu a inclusão disso especificamente lá no artigo 189, para prever justamente que os atos processuais que versem sobre arbitragem, inclusive aqueles que versem sobre o cumprimento da carta arbitral, que é aquela forma de comunicação entre os juízos, né, o juízo arbitral e o juízo estatal, eles vão sim, comprovada a escolha do sigilo na arbitragem, também vão correr e de maneira sigilosa no judiciário estatal. Então, cumprimento de carta arbitral, cautelares pré-arbitrais, quando você precisa de uma medida de urgência ou de cautelaridade, né? E se envolver o ente público, claro, aí a gente sabe que na arbitragem, eu imagino que esse seja um espelho também da mediação aí com mitigações, quando a gente tem o ente público, é importante a gente pensar que o ente público tem a questão do princípio da publicidade, né? Então, quando eu estou numa arbitragem envolvendo o ente público, eventualmente eu vou ter, claro, uma mitigação, uma disposição das câmaras, do que elas, câmaras, podem revelar. Então, a maior parte das câmaras decide revelar muito pouca coisa. A existência do procedimento, a data que ele começou e quem são as partes, no máximo, né? O mais, eventualmente, quem tem que escolher é o poder público, que é o destinatário dessa regra, e saber para quem ele precisaria revelar e o que ele precisaria revelar, né? Não estaria aí na mão nem do ente privado e nem da Câmara. Então, é, de fato, uma questão bastante importante, porque é um princípio que auxilia muito os dois métodos, né, de resolução. E, de fato, é uma questão que precisa ser tratada. Um último ponto, Márcia, que eu queria falar, é que a gente tem visto... Diga. Voltando à questão da confidencialidade, principalmente já que eu sou professora, né, os alunos às vezes reclamam entre aspas, né? Mas quando a gente pede fazer uma pesquisa sobre temas, ou na mediação, ou na arbitragem, eles esbarram nessa questão. E eu lembro a eles que a confidencialidade, tanto na mediação quanto na arbitragem, não vão impedir, por exemplo, que se faça pesquisas. Eles não vão saber detalhes do que aconteceu. Mas, como você acabou de dizer, certas questões, certos pontos podem ser divulgados, tem que ser nome das partes, mas alguns pontos que são importantes até para que se conheça, para que a academia possa conhecer, os alunos possam conhecer e se interessar por esses meios. Então, é mais um recado que eu estou dando aqui para os alunos, não pensarem que, olha, confidencialidade significa dizer segredo absoluto, jamais vão dizer. Não. Perguntando, tenho certeza que até as câmaras de mediação, as câmaras de arbitragem, têm interesse em divulgar. E vamos saber o que podem divulgar para os alunos. Pois é, foi muito boa essa sua pergunta, porque dá gancho para eu fazer dois últimos comentários nesse respeito, que é,
às vezes, nessas cautelares pré-arbitrais que eu falei, em que a parte não tem o painel arbitral ainda instaurado, precisa de uma medida de urgência, recorre ao Poder Judiciário, a gente tem encontrado certa dificuldade de manter esse procedimento pré-arbitral também de forma confidencial, ainda que tenha havido a escolha da confidencialidade na arbitragem, porque tem uma certa resistência no sentido de, olha, mas essa é uma causa extra de confidencialidade que não está na regra geral de segredo de justiça do CPC. Será que não teria aqui um problema de confidencialidade, de constitucionalidade? Né? Tem alguns juízes que, nessas medidas de apoio, não têm concordado em manter a confidencialidade por conta disso, por entender que criou-se um sistema de confidencialidade específico para arbitragem que não está previsto na regra geral do segredo de justiça, e aí a gente teria alguma certa dificuldade. O que significa dizer que, nos casos em que isso se revela verdadeira, essa dificuldade, não vai correr em segredo de justiça, não vai ter sigilo, e a pesquisa do aluno vai ser facilitada. Um outro ponto seria uma pesquisa direto nas câmaras, né? Esse é um tema do momento nas câmaras de arbitragem, porque, de fato, há um certo pedido de quem trabalha com isso, né? Especialmente, eu imagino, por parte dos advogados que precisam estabelecer as teses, de que as teses definidas pelos tribunais arbitrais sejam divulgadas e seja possibilitada você ter uma jurisprudência, vamos dizer assim, arbitral. Essa é uma temática que as câmaras têm explorado, é de difícil resolução, porque justamente por conta da confidencialidade, dos segredos das partes, você teria que criar uma forma de divulgar teses sem divulgar as partes e os segredos, né? As câmaras têm estudado isso, e o que eu tenho ouvido é que, num primeiro momento, eventualmente, poderiam ser divulgadas as questões técnicas. Por exemplo, quando você está discutindo questões formais de imparcialidade de árbitro, nulidade de cláusula, né? Você primeiro fazer um repertório dessas questões, que são questões formais sobre a validade da arbitragem, e depois, eventualmente, partir para um repertório sobre as questões de mérito, sem você descuidar da confidencialidade. É um tema, de fato, bastante importante. As câmaras têm estudado e é de difícil formatação, porque você precisaria de acordo das partes, né, dos advogados. Então, realmente, é uma questão que tem sido estudada, sim, e as câmaras estão com olhos abertos para isso, né? Tem bastante gente que gostaria de ver essas formulações e esses padrões de decisões divulgados, e outros acham que não é necessário e não é o caso. A arbitragem é um sistema diferente e deveria, sim, permanecer. Vamos ver como isso se desenvolve nos próximos tempos, né? O pessoal da academia agradece se houvesse mais conhecimento. Para divulgar, você me falou, o campo da arbitragem ainda, o mercado de arbitragem ainda é pequeno, da mediação é menor ainda, e se os nossos alunos começarem a conhecer, começarem a procurar, nossa, vai ser uma maravilha. Mas já para isso eles teriam um pedido de professora. Por enquanto, a gente tem julgados nos TJ estaduais, no STJ, que podem balizar essa pesquisa, enquanto a gente não tem ainda efetivamente essa possibilidade nas câmaras de arbitragem, né? E aí, outro ponto, Márcia, que eu não sei para você, para nós na arbitragem ele é um pouco menos doído, mas para vocês na mediação eu acho que ele é muito mais doído, que é esse ponto da remuneração, não é? Sim. Sim, porque... Como é que tem funcionado isso? Pois é, porque nós temos duas situações, o mediador judicial e o mediador extrajudicial. O mediador judicial, pelo pouco que eu pesquisei, pelo pouco que eu vejo, nem sempre os tribunais estão resolvendo, ainda está muito nebuloso, porque os tribunais têm o direito, pelo Código de Processo, de escolher a forma de ingresso do mediador, de recrutamento do mediador. Então, pode haver concurso, como pode haver a escolha, um convênio com as câmaras de mediação. E, de qualquer maneira, é pouco concurso, normalmente, me parece que se tem feito aproveitar os servidores que já existem, capacitá-los, e, de qualquer maneira, a remuneração é muito baixa, extremamente baixa, R$ 30 por mediação, por acordo feito, R$ 60 por acordo feito, quando é muito. O que causa dois problemas que, para mim, são muito sérios. O primeiro problema é que
quando o mediador é remunerado, se ele é remunerado, ele acaba entrando numa situação parecida com o que sempre aconteceu com o conciliador, fast food. Ele tem que trabalhar muito para poder ter algum tipo de remuneração, poder receber bem. E isso não é a ideia da mediação. Ele precisaria trabalhar com calma, para isso teria que ser bem remunerado, para realmente fazer prestar um bom serviço. Mas com os valores tão baixos, isso afasta profissionais ou leva pessoas a trabalharem enlouquecidamente, como se fosse em produção em série. E, por outro lado, me preocupa também a ideia de remuneração por acordo feito, como se a finalidade da mediação fosse chegar a um acordo, o que também desvirtua a ideia. É como se a mediação e a conciliação tivessem que chegar ao mesmo final. A conciliação, sim, a conciliação tem o dever de chegar, dever não digo, mas tem a finalidade de chegar a um acordo, não tem dever, porque não é por aí. Mas a finalidade da conciliação é um acordo. Mas a finalidade da mediação não é um acordo. A finalidade da mediação é facilitação de diálogo. Então, há diversos exemplos, diversas situações que demonstram, depois de 3, 4, 5 sessões de mediação, as partes não chegaram a acordo, mas voltaram a conversar. E isso, para o juiz, é muito bom. Alguns juízes até pensam, é perda de tempo, o processo está demorando, mas, de repente, aquelas pessoas que pelo menos estão conseguindo falar uma com outra, olhar uma para a outra, já chegam para o juiz com muito mais tranquilidade, auxilia toda a atividade jurisdicional, auxilia a atividade dos respectivos advogados, e isso é muito bom. Mas quando se coloca que o mediador só será remunerado quando o acordo for obtido, isso cria uma pressão, uma espada sobre a cabeça do mediador que o obriga a quase violar um dos princípios da mediação, que é a autonomia da vontade das partes. Ele acaba, sem querer, sendo obrigado a coagir as partes a chegarem a um acordo, porque senão ele não recebe. Não, e isso é terrível. E aqui tem uma coisa, né, Márcia, que eu costumo dizer para os alunos, que é o seguinte: como é que você mede o que é sucesso na mediação? O sucesso na mediação é muita coisa, né? Pode ser muita coisa. Sucesso na mediação pode ser, inclusive, o desfazimento de uma relação de uma forma mais amigável do que ela estava antes, e não necessariamente um acordo com fins monetários, né? Então é complicado você monetarizar o trabalho do mediador baseado num eventual acordo cuja característica pode ser, né, muito diversa. Então, esse tipo de problema que eu vejo na lei da mediação, eu vejo no Código de Processo, é interessante porque o legislador, principalmente o Código de Processo, ele separou o que é mediação e o que é conciliação. Mas na hora tanto na lei de mediação, CPC e em alguns regimentos de tribunais, na hora de falar em remuneração, coloca as duas como se fosse a mesma coisa. Mesma coisa. Isso é péssimo. E, Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela resolução do CNJ que fixa parâmetros, a gente está encontrando dificuldade, então, para vê-la implementada e os mediadores receberem com base naquela, né? Sim. Não tem como. Não tem como. É algo, talvez, se fazer toda uma revisão ou uma análise mais detalhada, efetivamente, do que se quer com a mediação. E eu tenho dificuldade, exatamente, e eu acho que o Poder Judiciário também tem essa dificuldade de encaixar, não tem outro termo, a mediação dentro da lógica, da estrutura do Poder Judiciário. A lógica e a estrutura do Poder Judiciário são realmente para chegar a uma solução. O artigo 4º até fala, a primazia da decisão de mérito. Sim, mas a mediação não é para isso. Então, vamos modificar a visão, abrir e entender que talvez remunerar o mediador por sessões feitas, independente do resultado, fosse o ideal. E entender que tem que ser muito bem remunerado, porque
É um trabalho bem complicado. Sim, e inclusive o mote da resolução é esse, né? Remuneração por hora trabalhada, porque você pode ter uma sessão, 2, 3, 10, né? Você vai pagar o mediador só ao final se tiver um resultado. Não faz muito sentido essa formulação, né? É complicado mesmo. E eu ouvi outro dia, Márcia, num grupo desses. Eu tenho vários grupos de WhatsApp destinados a debater mediação, né? Em um desses grupos, me contaram que, se eu não me engano, no Fórum de Santana, regional de Santana, os mediadores estavam encontrando dificuldade para receber, porque o advogado tinha que fazer essa interface, porque você também não tem nem uma forma prevista de como vai ser pago isso, né? Porque numa arbitragem institucional, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, você deposita na Câmara e a Câmara faz esse trabalho de distribuição. Aqui você não tem nem, às vezes o advogado tem que pagar direto nos autos, né, em nome da parte, ou paga direto para o mediador, é uma situação confusa. E parece que no Fórum Regional de Santana, olha o absurdo, os advogados começaram a reclamar, essa história de ter que ficar negociando, o honorário do mediador é um absurdo e está dificultando, as partes não estão gostando, etc. E o juiz baixou uma portaria dizendo que então lá no Sejusc não ia ter mais remuneração dos mediadores naquele Sejusc, porque os advogados estavam reclamando, estava muito difícil de operacionalizar, quer dizer, não sei se essa situação já foi revertida, mas alguns meses atrás essa era a notícia que eu tive. Então, veja, eu brinco na aula que, imagina, o mediador ele tem que agradecer que ele trabalha de graça para o poder público, porque é uma honra, né? É uma honra, só pode ser isso que eles acham, que é uma honra trabalhar de graça para o poder público. Não tem lógica. E um outro aspecto que a resolução do CNJ deixa bem claro, a formação do mediador. Não é, o árbitro não necessariamente precisa passar por todo um curso, é ideal, tem ótimos cursos de formação de árbitro, mas o mediador ele é obrigado a ser capacitado e, sendo mediador judicial, ele tem que, de tempos em tempos, passar por uma revisão, uma avaliação pelo tribunal. Então, ele tem que estar sempre atualizado, ele tem que ser capacitado, tem que estar sempre atualizado, e, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que eu vejo, o valor dos cursos de mediação não é baixo. Não, aqui então, também, em São Paulo, não. Né? Eu brinco que é uma capacitação. Você tem que ter não só horas de aula, como horas de mesa de mediação, simulações, assistir mediações. Aí você gasta para tudo isso, você gasta para ir trabalhar, você tem que se locomover, Sim. Você tem que almoçar, né? E aí você não recebe nada, quer dizer, é um trabalho super complexo, você exige uma capacitação muito apurada do mediador para ele não ter a contraparte financeira, né? E eu queria te perguntar uma coisa, você acha que essa realidade também acontece nas câmaras privadas, na mediação privada, ou na mediação privada é um pouco melhor a situação? Não, as pesquisas rápidas que eu fiz, a mediação privada, geralmente as câmaras são de mediação e de arbitragem. Então, o mediador é muito bem, pelo menos melhor remunerado. Acho que é bem remunerado nas câmaras privadas. Eu não sei aí realmente com relação a mediadores que não sejam, que não integrem câmaras. Mas acho que também atualmente ainda não se tem essa prática, como tem na arbitragem, de se procurar uma mediação fora das câmaras. Acho que ainda está tão incipiente, as pessoas ainda estão tentando descobrir o que é mediação, né, ou as empresas também, e é preferível das câmaras. E aí tem uma remuneração, a remuneração já é bem mais interessante, digamos assim. Sim. Mas também quem procura a câmara de mediação é empresa, em regra. Sim. Pessoas privadas, pessoas físicas, ainda não têm esse conhecimento, ainda não conseguem acompanhar. Claro, tem exceções, mas, Sim. Mas ainda não... Eu costumo dizer que, tanto na mediação quanto na arbitragem, se você puder pagar, você ter o apoio de uma estrutura é muito melhor, né? Você tem uma segurança, não só física, uma segurança de regulamento, de como o procedimento vai se desenvolver. E você tem, por conta de ter o regulamento, você tem todas as regras ali expostas para você estudar previamente e saber o que você vai ofertar ao seu cliente na posição de advogado e o cliente saber o que ele tem que esperar em termos de custo, né? O que eu vejo, e entrando um pouco na questão da remuneração do árbitro,
O que eu vejo, você tem razão nisso que você falou, a remuneração de mediadores, quando ela é feita numa Câmara, numa mediação privada, ela é muito melhor e muito superior ao que acontece no judiciário estatal, mas ainda a gente vê que, em comparação, por exemplo, com aquelas câmaras que utilizam tabela de horas, né? A tabela de horas do árbitro é maior ainda do que a tabela de horas do mediador. O que eu fico bastante na dúvida se essa avaliação ela é correta ou não, né? Se o trabalho do mediador ele não mereceria ser remunerado de forma mais equitativa ao trabalho do árbitro. Essa é uma discussão longa e complexa, mas o fato é que a gente tem uma remuneração muito menor, muito melhor, mas ainda não chega exatamente no padrão do árbitro, né? E aí, só para a gente contar um pouquinho como é que acontece isso, né, nas câmaras de arbitragem, a gente tem em todas as câmaras um regulamento, e nesse regulamento a gente tem sempre uma tabela de custas, né? E eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente falar com quem está nos ouvindo, específicos de 2 câmaras com as quais eu trabalho mais, que é a Kansas-CBC e a Fiesp, né? Cada uma tem o seu regulamento, mas nesses 2 exemplos, na Kansas-CBC, por exemplo, você tem lá honorários dos árbitros calculado com uma base percentual de intervalos de valor da causa. Então, sei lá, causas de 100 mil a 500 mil. Você tem lá uma unidade, que eles chamam, né, de unidade lá para fins de cálculos, e a cada gap desse você vai ter uma unidade diferente com um valor diferente. Se a gente estiver falando de um árbitro único, o árbitro único vai receber essa unidade mais 20%. Se a gente estiver falando de um painel arbitral de 3, por exemplo, vão ser 3 vezes a unidade, o presidente do painel arbitral sempre recebe um valor um pouco maior. Então, no caso da CCBC, é 20% maior do que os outros coárbitros e o restante é dividido de forma igualitária entre os outros 2, né? As custas, assim como me parece que é a praxe na mediação, são custas e honorários são repartidos de forma igualitária entre as partes, então 50% pago pelo requerente, 50% pago pelo requerido, né? E tem uma calculadora, o que facilita bastante a vida dos advogados e das partes nas câmaras, até para você conseguir avaliar de antemão quanto vai custar o seu procedimento se você escolher aquela câmara, né? Então, por exemplo, na CCBC, eu fiz lá uma simulação para trazer aqui um exemplo para vocês. Se a gente tem uma causa de 10 milhões de reais, se eu tiver um árbitro único, eu vou pagar a esse árbitro único R$ 95.400. Se eu tiver um painel arbitral composto de 3, eu vou pagar 477 mil para os 3 árbitros em conjunto, dividido 50% cada parte. 50% do requerente vai recolher 238.500 e o requerido vai recolher a mesma parte, né? Mas você vê que já é um valor também mais elevado numa disputa de 10 milhões, que não é difícil da gente encontrar em arbitragens, né? Na Fiesp, a Fiesp, por exemplo, tem um sistema diferenciado. Ela tem lá causas até 8 milhões de reais. Você tem horas mínimas do árbitro a depender dessas também gaps de valores da causa, né? Então, causas de valor X a X, você tem 20 horas mínimas do árbitro, calculados por R$ 500 a hora. E acima de 8 milhões, aí você tem um cenário mais parecido com aquele da CCBC. Você fixa um percentual de acordo com o valor da causa também, né? E nesse caso, o presidente do painel arbitral recebe 40% do total e os outros 2 recebem 30% cada, né? E na Fiesp tem uma situação interessante, que é importante para você estimular o trabalho dos árbitros, né? E você estimular o trabalho também feito de forma temporânea e correta, que é 30% você recebe quando a parte apresenta réplica. Os outros 30% você recebe quando acaba a instrução e os outros 40% você recebe só quando você prolata a sentença. O que evita de demoras na sentença, etc. Você tem também um valor a receber no final, né? E só para a gente ter aqui uma base de comparação, eu fiz o cálculo com o mesmo valor da causa, 10 milhões na Fiesp, né? Na calculadora deles, a gente teria 230.360 no total, 115 para cada parte, e se a gente fosse um árbitro único, a gente teria 172 para cada parte. Então, tem aí essa diferenciação, né? E um último ponto que eu queria trazer para vocês, que na arbitragem ele é mais comum de acontecer do que na mediação, é a ausência de pagamento, né? Porque, veja, o requerente, quando pede a instauração, paga não só as custas da Câmara,
como depois ele é chamado a compor a sua parte dos 50% dos honorários, e o requerido é a mesma coisa. Mas vamos imaginar, especialmente em épocas de Covid, dificuldade financeira, isso tem acontecido com uma frequência maior, né? Que o requerido não tenha, chega na hora, ele não tenha como fazer frente àquele valor integral. A gente tem tido alguns pedidos de parcelamento nas câmaras, e aí cada câmara avalia da forma como o seu regulamento prevê, né? Mas, eventualmente, a parte não tem como pagar, né? E aí as câmaras têm, em geral, uma situação mais ou menos parecida para resolver esse tipo de conflito, né? Se a câmara não paga, se a parte, desculpa, não paga, o requerido, por exemplo, não tem como pagar, o requerente é chamado a suprir esse valor, se ele quiser e puder. Funciona assim também na Câmara, onde eu participo da coordenação, que é dos conflitos de arbitragem e mediação resolvendo a sociedade de advogado, envolvendo a sociedade de advogado, né? A Câmara da OAB, que eu faço parte da coordenação com a Eliana, com a Vera, com o Marcos e com o Gustavo. E funciona assim na maior parte delas. Se o requerente quiser, ele pode complementar esse valor. Se ele não tiver, aí os pedidos acabam sendo suspensos até que você tenha a chance de ter esse valor. E se o requerente pagar, eventualmente o pedido contraposto do requerido não vai ser analisado, porque justamente ele não pagou a sua parte. Então, são características aí específicas, né, de cada um dos procedimentos. Vou fazer duas perguntas. Uma pergunta, então, em relação a financiamento, porque quando você falou agora em valores, eu tenho certeza que algumas pessoas falam, meu Deus do céu, é impossível, é muito alto, mas você deixou bem claro. E a gente sabe, boa parte das arbitragens envolvem realmente questões tão complexas, empresas grandes, que valores de 10 milhões não são absurdos, não são raros. Mas aí eu faço as duas perguntas. Uma delas que eu ouvi falar em possibilidade de, entre aspas, justiça gratuita arbitragem. Arbitragens, assim como na mediação, arbitragens em que os árbitros não cobram, tá? Independente do valor. Tá? E uma outra que eu tenho visto alguma doutrina, alguns artigos sobre financiamento, sobre empresas que financiam arbitragens alheias. Elas não são partes, mas elas são financeiras. Sim. Rapidamente, situações. A gente acho que temos 5 minutinhos antes do Insta cortar a gente. Bom, a primeira, vou te confessar que eu nunca ouvi falar em arbitragem que o árbitro trabalha de graça. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo. O que acontece há câmaras, por exemplo, em que o procedimento é integralmente online. E isso diminui o custo. Né? É online e, em geral, é com árbitro único. Você tem, então, um custo menor. A CAMES funciona assim, um procedimento online com um custo fixo mais reduzido, né? Você tem possibilidades nesse sentido, mas gratuito eu nunca ouvi falar. Eu acho que não acontece. Se acontecer, quero até saber, mas acho que não acontece. E o third party funding, que a Júlia está falando aqui, esse é realmente um tema do momento, né? São empresas que efetivamente compram o risco da parte, né? Então você vende para a empresa, olha, eu preciso litigar nessa arbitragem, eu tenho chances de ganhar, então o meu risco de perder é pequeno. A empresa, a gente tem uma de um grande amigo nosso, Leonardo Aleste, que trabalha justamente, a Marcela Couba, que trabalha lá também, e trabalha justamente fazendo isso. Você avalia o risco da parte de ganhar ou perder, e se você entender, cada empresa tem lá os seus critérios de avaliação, etc. Mas se você entender que aquele é um risco bom de ser adquirido, ou seja, a parte tem grandes chances de ganhar aquela arbitragem, você então faz um financiamento por meio de terceiros, exatamente nesse sentido que você falou, ou seja, uma empresa terceira vem e paga, supre os custos daquela parte específica na arbitragem, justamente pela impossibilidade dela suprir os custos sozinhos, né? E aí, nossa, essa é uma temática para uma live inteira outra, porque aí a gente tem 1000 questões, ou seja, a parte tem que fazer disclosure
que está sendo financiada ou não. Os árbitros teriam que saber quem é a empresa para ver se eles têm algum tipo de conflito de interesses com a empresa que financia, assim como fazem ao responder o seu questionário. Né? Aí é um mercado maravilhoso e cheio de problemáticas. Eu já li uma dúvida se a empresa financeira poderia direcionar a forma de procedimento, se ela teria que ser ouvida sobre as atividades da parte financiária, autorizar. Realmente bem complexo. Eu já vi casos em que há cláusula em que a empresa fala, ok, eu vou financiar, vou comprar seu risco, mas eu quero ler todas as suas peças, eu vou aprovar toda a sua tática de defesa. Eu acho que aí varia, né, de empresa para empresa, regulamento para regulamento, mas eu não acho totalmente absurdo esse requisito, porque afinal você está pagando, você quer ter certeza de que ela vai ser bem sucedida, eventualmente você coloca a parte jurídica interna da sua empresa para abalizar o que o escritório está fazendo, o que cria uma nova dinâmica complicada aí, que é de um trabalho em conjunto entre o escritório que está defendendo a parte na arbitragem e o eventual jurídico da empresa financiadora, né? É uma temática muito rica e cheia de questões que a gente poderia explorar, né? E eu imagino, eu confesso que eu não tenho números, mas eu imagino que os pedidos de financiamento nessa época dura de Covid, de problemas financeiros, devam ter aumentado bastante, porque... né? Os conflitos surgem justamente por conta da pandemia e do descumprimento dos contratos, e os conflitos surgem no momento em que a empresa eventualmente está mais vulnerável financeiramente e vai precisar desse auxílio, né? dessa empresa terceira. Então, pode ser que a gente tenha realmente muito mais pedidos aí de financiamento. Exatamente, são temas para próximas lives. É um tema, gente. Mediação online, arbitragem online também, como estão acontecendo. Nossa, essa é super importante também, Márcia. Tem tanta coisa acontecendo no mundo online agora, né? A gente pode combinar com as meninas do Elas no Processo, a gente fazer chamar outras pessoas para falarem de arbitragem, mediação online, fazer uma com a Marcela, se a gente não tiver feito ainda, sobre o financiamento, para tratar dessas particularidades todas. Tem muita coisa para a gente conversar, mas... Hoje acho que o Instagram vai cortar a gente em 3 segundos. Vai. Então, a gente tem que agradecer a quem nos assistiu, com uma conversa aqui descontraída, só para a gente trocar algumas ideias sobre alguns pontos de mediação e arbitragem, jogar em vocês um gostinho de conhecer melhor, principalmente alunos. Eu tenho que puxar a Júlia, que fez a pergunta, minha monitora. Olha só! Ter monitor assim é uma alegria, né? Nossa! Ela é ótima. Muito interessada. Então, exatamente a ideia é essa. E é o que eu sempre digo, são meios que a gente tem que conhecer. Eu e a Ana, fomos formadas no direito com uma outra visão. E agora, o mundo está nos mostrando, para vocês, alunos, os advogados que militam, que tem muito mais opções do que o poder judiciário daquela forma tradicional. Eu brinco que a gente foi formado para ser aquele advogado litigante pitbull, né? E agora a realidade, especialmente da mediação, ela exige advogados poodles, né? Advogados mais cooperativos, advogados que entendam que o procedimento ele é diferente, é uma realidade diferente, né? É uma vertente diferente, a gente precisa se adequar, tanto quem vai atuar como parte, como quem vai ser o operador do direito por trás disso, né? E na questão da arbitragem também, poucos lembram, mas a flexibilização de procedimentos que está no CPC vem da arbitragem. Então, esse maior poder que as partes têm, que não é só de acordo de direito material, mas acordo processual, vem da arbitragem. Sim. Então, são esses outros meios extras que estão influenciando o processo judicial, mas que também não vamos ficar presos neles, vamos ampliar. Exatamente. Tem muito mais que até não está na lei de arbitragem, não está na lei de mediação, vem de ordenamentos jurídicos estrangeiros que a gente poderia começar a introduzir e aprender mais. Mas, por enquanto, conhecendo a arbitragem e mediação, já temos bastante coisa para brincar. Tem uma dúvida aqui. Qual é o número da lei do rol que explicita os casos de impedimento do árbitro? É o CPC, artigos 144 e 145, que falam disso.
remetendo ao artigo 13 da lei de arbitragem, tá? Não é uma lei específica, é a lei de arbitragem no artigo 13 e o CPC, artigos 144 e 145. Até lembrando que não é porque nós estamos falando lei de mediação, uma lei extravagante, a lei de arbitragem extravagante, que não vai se aplicar ao CPC. Nas omissões, é o CPC. São leis que conversam entre si, ao diálogo sempre. E uma ampliando, uma realmente acrescenta a outra. Exato. Isso é que faz muito interessante mesmo. Na arbitragem a gente fala de utilização, na verdade, das questões do devido processo legal, da base principiológica, né? Muito mais do que dos artigos do CPC em si. Exatamente. Então é isso aí. Querida, obrigada. Que bom que a gente conseguiu entrar aqui. A gente está usando o Instagram do Elas no Processo. Tivemos um probleminha de manhã, mas que bom que a gente conseguiu entrar e deu certo aqui nossa live. Um prazer falar com você, mesmo que virtualmente, e debater essa temática que nós duas gostamos tanto. Isso aí. Muito bom. Primeira live nossa juntas. Espero que façamos outras. Que venham obrigada outras. a todos. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada a todos.